Fala, meus punheteiros de sigilo. Vocês estão bonzinho? Esse mago que vos fala espera sincero e cordialmente que sim. Antes de mais nada, tá chegando agora, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e manda esse vídeo para um amigo, para uma amiga, para aquela pessoa que gosta de conteúdo ocultista, porque hoje, segunda-feira, é dia de Causos do Mago, esse quadro que vocês adoram, infelizmente só ficam nele a grande maioria, mas que eu acho legal, né, trazer as minhas experiências, lembrando que o que eu conto aqui são experiências mais marcantes, né? Não é que a vida do mago é permeada de experiências marcantes e que todo ritual que o mago faz é uma grande epifania, né? Um grande evento. Não, pelo contrário. Eu acho que é muito importante a gente entender que, na via dos fatos, tudo que eu faço, né, em magia, a grande maioria é um grande monotonia, entre muitas aspas, porque nenhuma experiência espiritual será monótona, né? E a partir disso é que eu busco o sobrenatural. E quando você busca o sobrenatural acaba acontecendo. Às vezes de forma mais intensa, às vezes de forma mais normal, como nós estamos acostumados, mas eu acho muito importante deixar claro aqui de uma vez que quando o mago ele traz um caos de segunda-feira, são experiências mais intensas que a gente teve com as entidades na maioria dos casos, ou resultados mais expoentes, né? Porque senão a galera começa a achar que minha vida é nossa, basicamente, né? Eu sou o próprio Harry Potter e não é assim que funciona. Na grande maioria dos dias, para quem pratica magia todo santo dia como eu, o sobrenatural se faz muito mais perceptível numa sensação áurica do que qualquer outra coisa, tá bom? Eu acho que é muito importante a gente deixar isso claro pra gente poder trazer um pouco de realismo no que eu tô falando, né? Porque senão a galera acha que minha vida é uma epifania. E, bom, gente, eu tô com uma câmera nova, por isso que eu tô olhando pra lá o tempo inteiro, porque ela é uma webcam nova e tudo mais, e a ideia é trazer mais qualidade pro canal, porque a minha outra câmera tava dando problema, e eu espero que agora a gente consiga ajustar. Deixa eu só ajustar o meu microfone aqui, porque essa câmera nova, né, ela é mais ampla a lente dela, então eu vou ter que dar uma ajustada melhor pra captar melhor o meu som. Deixa eu ver se tá captando certinho. Oi, som. Tá captando meu som? Acho que do outro lado fica mais forte, mais intenso. Assim. Agora eu acho que vai ser melhor a captação do som. Bora lá então. Bom, gente, eu não tava com ideia nenhuma pra gravar o vídeo de hoje, né? Só que aí, quarta-feira, uma pessoa perguntou se eu trabalho com Exu Mirim, como que era meu trabalho com ele. E aí, por cima, eu contei um pouco da história de como eu conheci o meu Exu Mirim, né? E o quão forte foi esse contato pra mim, porque era uma entidade que eu nunca esperava trabalhar, nunca tinha trabalhado. Eu tenho hoje em dia, já quase uns 10 anos de Umbanda aí. E Exu Mirim era uma banda, né? Era um grupo de entidade, era uma falange que nunca tinha... Sabe quando você só não tem a entidade? Pra mim tava tudo bem, porque eu nunca fui desse médium que queria ter todas as entidades de todas as falanges. Não. E aconteceu. E aconteceu de uma forma que me deixou muito surpreso. Bom, isso aconteceu recentemente, faz uns 2 anos, acho. Pouco depois eu fiz minha saída de santo, depois paguei o meu primeiro ano e voltei a receber. Depois que eu fiz o meu santo no candomblé, né, quando eu raspei, catulei e tudo mais para Oxum, a minha energia com as minhas entidades, com os meus catiços, né, que a gente chama no candomblé, que são as entidades os falangeiros de Umbanda, aumentou muito, gente, assim, muito. A energia aumentou demais. E isso, eu creio né, que foi o que trouxe mais ancestralidade. Porque a iniciação do candomblé, ela traz uma espécie de ancestralidade para sua vida, ela traz uma espécie de contato, né, com o lado de lá um tanto quanto mais forte, como qualquer outra iniciação verdadeira, né? E eu comecei a voltar para as giras de Exu, porque quem é iniciado sabe que durante o primeiro ano
a gente não recebe entidade, tudo isso, tem que ficar com corpo puro, etc, etc. E aí eu voltei para as giras de Exu. E aí tinha um médium lá que sempre recebia mirim. Sempre recebia mirim. O mirim dele sempre vinha dar consulta, atender, fazer as traquinagens de mirim. E aí teve um dia que tava tendo a gira, né, com os médiums da casa e tudo mais. E aí o Exu do Pai de Santo da casa, que era seu tranca-rua, ele virou pro mirim, que tava incorporado lá no menino, e falou: chama os mirim dos outros aí. Aí pronto. O mirim começou a pegar todo o médium. E eu tinha acabado de desincorporar do meu Exu, eu trabalho com o Exu morcego. Eu tinha acabado de desincorporar meu Exu morcego e ele pegou na minha... Ele pegava como se fosse uma garra assim, né? Ele pegou aqui na minha nuca e começou a chamar um mirim pra mim. Só que eu não fazia ideia que existia um mirim pra trabalhar comigo. E aí pronto, veio, né? Veio o mirim. E essa primeira experiência foi muito forte, porque a energia do mirim tem nada a ver com a energia do erê, né? Pra quem nunca recebeu, como era o meu caso, eu sempre vi os médiums recebendo e tal, e na minha cabeça era uma concepção muito próxima de um mirim, de um erê, mas um erê que apronta, né? Uma criança levada. E não, é uma energia de Exu mesmo, uma energia densa, uma energia, nossa, satanesca, assim. É bem babadeira a energia do mirim. E vou dizer pra vocês, eu saí arregaçado daquela incorporação. A maioria das minhas incorporações eu não lembro absolutamente nada. Eu lembro de sensações e flashes, assim. O resto eu apago de verdade, assim, eu não lembro. E quando eu voltei a mim, né, meu pai de santo perguntou se estava tudo bem, porque o meu menino não queria ir embora de jeito nenhum, E aí eu falei que tava me sentindo mal, mas estava tudo bem. Passou 5 minutos e fui vomitar, porque era uma energia muito densa, e eu tinha acabado de voltar de um ano inteiro de energia sutil, né? E eu recebi Exu, recebi mensageiro, recebi pombogeiro. Todos os que não vinham já há um tempo vieram, e além disso, veio o bendito do mirim, né? E eu fiquei um tanto quanto mal. Minha energia densificou muito rápido, né? E aí esse choque energético me fez passar mal ali. Aí depois, claro, fui perguntar, porque eu fiquei curioso pra saber o que aconteceu. Falaram que o meu mirim ele se apresentou como o seu Zé Inferninho, né? Ou Zezinho do Inferninho, como quiser chamar, segundo ele. E só. E que depois, com o tempo de trabalho, de desenvolvimento, a gente ia fazer as coisas, né? Aí começamos um desenvolvimento com o meu mirim, né? Toda gira de Exu eu comecei a receber mirim, porque ele veio, né? E aí o Zé Inferninho vinha, incorporava em mim e sempre pedia alguma coisa. Nossa, que entidade que gosta de pedir coisa. Até que pediu pra eu assentar ele. E aí eu fiquei relutante, porque eu já tinha assentamento de Exu, já tinha assentamento de Pombogira, já tinha um monte de bar de orixá, eu falei, gente, onde que eu vou colocar tanta coisa, né? Mas aí o pai de santo falou, não, mirim pediu, tem que fazer, é melhor fazer do que ele aprontar. Aí eu pensei, então tá bom, vamos tentar negociar com o mirim, né? E aí fui lá e fiz o assentamento do mirim. Nisso, claro, já passou um período aí de trabalho, de uns 6, 7 meses, até eu fazer o assentamento. Fiz o assentamento do mirim, e no dia que eu fiz o assentamento do mirim, que foi cortar pro meu mirim, o mirim do outro médium lá, que chamou o meu, veio em terra. O meu mirim não veio, e eu estranhei que ele não veio. E aí o mirim do médium, nós estávamos só os filhos de santo da casa, né, ali reunidos, né, porque era um corte interno, ia, né, toda aquela questão do sacrifício. E quando foi cortar pro mirim, o mirim do menino veio, começou a dar risada, pular, fazer traquinagem. E aí eu perguntei por que o meu mirim não estava vindo. E aí ele falou que o meu mirim não veio porque eu tinha que saber uma coisa que se eu tivesse incorporado eu não saberia. E nisso eu fiquei um pouco assustado, né? Porque eu falei, mas o que eu tenho que saber que eu já não saiba, né? Das entidades. E o que eu tenho que saber, né? Aí eu fiquei... Aí, não só eu, mas o terreiro inteiro ficou, assim, de queixo caído quando o mirim do menino começou a falar.
O menino abriu a boca e começou a falar que o meu mirim... Detalhe, é importante dar o contexto. O médium que estava incorporado, ele não sabia... Ele sabia que eu tinha sido monge, mas eu nunca falei pra ele, eu não tinha proximidade com o médium pra falar pra ele o que eu fazia, o que eu deixava de fazer, qual era o meu trabalho, coisas específicas da minha vida de monge. Por que isso é importante? Pelo que o mirim falou por meio dele. O mirim dele virou e falou pra mim: você lembra que ele falou tantos anos atrás, eu não vou lembrar exatamente, então é melhor não falar. Há tantos anos atrás, você fazia caridade pra quem morava na rua? Você ajudava a gente que era marginalizado? Aí eu olhei e falei: lembro, e comecei a ficar todo arrepiado. Aí eu: por quê? Aí ele: porque nessa época você alimentou um menino de tal nome, de pele escura, começou a dar detalhes. Ele começou a dar detalhes do menino na minha frente. E eu lembrei, porque foi uma situação que nunca saiu da minha cabeça. Eu vou contar o contexto, é pesado, então quem tem gatilho com drogas e coisas do tipo, é melhor não escutar, né? Porque pode ser pesado. Mas quando a gente fazia pastoral de rua, quando eu morava aqui em São Paulo, todas as vezes que eu estava em missão e vinha para São Paulo, a gente ia na Cracolândia, né? Na época a Cracolândia era concentrada lá na Luz. E toda vez que a gente ia pra Cracolândia levar comida, conversar com os moradores de rua dali e tal, sempre tinha umas crianças lá. E eu ficava com... Nossa, era o que partia meu coração, porque a Cracolândia em si já é uma coisa bizarra, assim, já é assustador. Pra quem mora fora do país e não sabe o que eu tô falando, porque tem gente de fora que acompanha o canal, Cracolândia nada mais é do que uma rua onde pessoas com dependência química, né, em crack, sobretudo, eles ficam vagando ali parecendo zumbi. E parece um cenário de Walking Dead, assim. Eles estão tudo sujo, eles andam na rua a passos lentos. É bizarro, bizarro, bizarro o que a gente vê ali. E a gente costumava fazer muita pastoral de rua ali, né, pra ajudar eles e tal, tentar tirar eles daquela situação. E teve um dia que me marcou muito, porque eu vi exatamente o que o Exu Mirim estava me descrevendo ali. Era um menino que eu tava tentando dar comida pra ele não queria comer. Por que ele não queria? Ele tinha 11 anos. Por que ele não queria comer? Porque a polícia estava passando perto de onde ele estava. Pra não ser pego pela polícia e levado, sei lá, pra um orfanato, sei lá pra onde que ia ser levado, ele pegou e engoliu uma pedrinha de crack, né? E aí, o que esse menino tava fazendo? Ele tava tomando muita água, muita água, pra vomitar. Ele colocava os dedos na garganta e vomitava porque ele queria a bendita da pedra. E ele tava fazendo isso de forma descompensada e ninguém fazia nada pra parar o menino. Nem as mães do menino, que tava toda drogada, nem ninguém que tava ali fazia nada. Aí eu tentei dar comida, tentei oferecer ajuda, e eu fiquei em desespero porque era uma criança de 11 anos nessa situação. Ai, toda vez que eu lembro disso, eu acho que foi uma das cenas mais assustadoras, assim, que eu já vivenciei nas minhas pastorais como monge na época, porque quando a gente vê um adulto sofrendo pela dependência química, é triste. Mas quando você vê uma criança que infelizmente já nasceu nesse local, nessa situação, e com 11 anos já tá nesse nível de dependência, você fala, nossa, é cruel, sabe? Chega a ser cruel o que a gente vê acontecer ali, né? Essa manifestação, né, do vício. E aí eu lembro que eu segurei esse menino e eu falei, você precisa parar. O menino todo vomitado, né, porque ele tava vomitando e mexendo no vômito pra ver se achava a bendita da pedra. E esse menino já tinha vomitado umas 4, 5 vezes na nossa frente ali, e os freios falavam que a gente não podia fazer nada. Aí eu lembro que no ímpeto de querer ajudar, eu segurei esse menino e falei, você vai parar com isso, senão você vai morrer. E o menino se debatia, e o menino me xingava, e o menino, sabe, ele tava em abstinência, então ele tava querendo continuar com aquilo. Aí eu segurei ele até ele se acalmar, dei comida pra ele, ele tentou vomitar de novo, segurei o braço dele, eu falei, você vai pra casa com a gente, você não vai ficar nisso aqui. E aí ele fugiu. Ele saiu correndo, ele simplesmente saiu correndo.
E claro que eu não ia levar ele, óbvio, eu nem podia fazer o que eu tava fazendo. Mas eu fiquei tão desesperado que eu falei, eu preciso fazer alguma coisa com essa criança, não dá pra deixar a criança nessa situação. E aí a gente foi pra casa, infelizmente eu voltei chorando naquele dia, porque eu tava muito, muito mal com aquela situação. Não só eu, os frades que estavam comigo também, porque senão parece coisa só sobre mim e não é. Os frades que estavam comigo ali também, todo mundo voltou super mal por ver aquela cena. E o menino fugiu, né? Ele saiu correndo, entrou numas vielas lá que a gente não sabia pra onde ele foi e já era. Eu lembro que desse dia, se passaram 2 meses e meio aproximadamente, quando a gente voltou, né, na Cracolândia, e eu não vi o menino, mas eu vi a mãe do menino. E aí eu perguntei pra mãe do menino, ela começou a chorar desesperada e me agarrar, falando que, infelizmente, ele tinha ido embora, né, já falecido. E aí eu fiquei mal, também chorei com ela ali e tal, e aí nunca saiu da minha cabeça a cena do menino com tudo isso. Só que é um episódio tão forte que eu não tinha falado, pouquíssimas pessoas sabiam dessa cena que a gente viveu, né? Era algo que eu não tinha falado pra ninguém. E aí no dia do corte pro meu mirim, pro assentamento dele, o mirim do menino veio e falou exatamente a história. Ele falou, você lembra que você fez essa caridade, tentou ajudar tentou ajudar o menino assim, 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 assim? Aí eu fiquei assustado e falei, lembro. Aí ele, você lembra que você fez de tudo, até o que você não podia fazer? Aí eu, lembro. Aí ele falou que depois que o menino veio a falecer, né, por conta de droga e foi morto espancado e tal, ele rapidamente entrou numa falange de mirim, não sei como, e ele era o meu mirim. Aí eu fiquei assustado, eu falei, mas como que isso é possível? Faz o quê? Na época que isso aconteceu, há 2 anos atrás, fazia o quê? Eu tô há 10 anos fora do mosteiro, fazia o quê? Uns 8 anos. Uns 8 anos que tinha acontecido, não fazia nada de tempo. E aí o Mirim falou que isso ele não saberia explicar porque ele era só um menino levado, né? Que eu deveria perguntar isso pro pai de santo ou pra alguém doutrinado, né? E aí eu falei que tá bom e fiquei em choque. Não só eu, o terreiro ficou em choque assim, porque a gente ficou... Caramba, sabe? Tipo, você conheceu o menino em vida, você ajudou o menino em vida, e agora o menino, depois que, né, desencarnou, volta aqui e fala que ele é o seu mirim. Na hora eu fiquei sem chão, assim. Sem chão porque, primeiro que aquilo nunca saiu da minha cabeça, sabe? A cena nunca saiu da minha cabeça. Sempre foi algo que mexeu comigo, gente, de uma forma assim que eu não... Eu não sei nem explicar o quanto essa situação marcou a minha vida, né? E o quão pesado foi ver e vivenciar isso nas noites que a gente ia fazer pastoral de rua e dormia com os moradores de rua. A gente via muita coisa cruel acontecer, né? Já vi morador de rua morrer na minha frente, já vi assalto acontecendo, tiroteio. Mas quando é uma criança, eu não sei, pra mim a coisa é muito mais pesada, muito mais hard, né, de lidar. E aí passou, né, fizemos o corte do meu mirim, ele não veio de fato, ele não incorporou em mim, mas estava ali presente, pelo que o outro mirim tinha falado. E não incorporou em mim porque era a hora de eu saber, né. E aí desde então o assentamento dele tá aqui em casa, ele é o mirim que eu trabalho assim, né? Hoje em dia eu não faço mais parte de terreiro, mas eu sempre cuido dele, sempre dou a pinguinha dele ali, com mel e tal, e sempre cuido deles aqui em casa, são os moradores, né, que a gente fala. E aí eu fui contar essa história pra vocês rapidamente na caixinha de pergunta de quarta, a galera falou, Mago, pelo amor... Um monte de gente na minha DM veio falar, Mago, pelo amor de Deus, põe isso em vídeo, a gente quer isso gravado no canal. E aí eu vim aqui contar pra vocês essa história, né, que muito me impressionou na época,
É claro que até hoje, quando eu lembro, eu fico impressionado, porque é algo que marca a gente, né? Saber que uma pessoa que você ajudou, que cruzou o seu caminho e desencarnou, pode vir a ser um guia seu, né? Uma entidade que trabalha com você. Isso é bonito e ao mesmo tempo tanto quanto assustador, né? Repito, não tinha como o médium saber, não tinha como ele fazer ideia do que tinha se passado, porque ele falou especificamente dessa situação, né? E isso é, pra mim, a maior prova de credibilidade do que aconteceu. É claro que depois, gente, eu fui investigar no Scrying, óbvio, né? Eu cheguei em casa e com o assentamento do Mirim, né? Trouxe o assentamento de volta. Quando o Mirim foi assentado em casa, eu peguei uma peça do assentamento e trouxe pro meu Scrying, porque eu queria falar com esse Mirim. Ai, Mago, mas não é correto usar o Scrying pra falar com o Exu. Mas era o método mais rápido que eu tinha de fazer isso e fui lá e fazer. E fiz. O meu Mirim, eu não vou mentir pra vocês, ele não apareceu nada parecido com o menino que eu tinha ajudado. O menino que eu tinha ajudado, ele era um menino de pele morena também, mas ele era um menino que tava só pele e osso, sabe? E era um menino que não tinha vida no olhar. O Mirim que eu contatei, não, ele era um menino bonito, forte, aparentava ter quase 15 anos, né? Não parecia ser tão mirinzinho, né? Tão criança. Parecia estar maior do que era, mais forte, mais encorpado. Ele também aparecia de preto e vermelho, com uma roupa preta e vermelha, fumando um cachimbo. E aí ele falou pra mim, né? Na projeção do Scrying, ele falou que realmente era ele e que ele tinha se transfigurado. Ele perguntou até pra mim se eu estava achando que ele tava bonito. Aí eu dei uma risada e falei que ele tava vistoso, né? E aí eu falei, fiquei impressionado. Eu falei, como que foi tão rápido, né? Essa passagem. Quase fiz uma entrevista com o Mirim. Como que foi tão rápido essa passagem dele dessa situação de morrer desse jeito pra entidade. E aí, segundo o que ele me disse, ele falou que após o desencarne dele, ele falou que o que levou ele ao desencarne foi roubar droga de um dos traficantes dali, porque ele estava em abstinência, e aí o traficante foi lá e acabou com ele, né? Deu um jeito de acabar com ele e ficou isso por isso mesmo, porque a polícia não faz nada, ninguém faz nada. Essa gente é uma gente abandonada, infelizmente, jogada a Deus dará. E foi isso. Só que ele falou que foi tão rápido que quando ele desencarnou, ele não percebeu. E ele ficou vagando, né? Pela Cracolândia ali, só que sem poder sentir nada de material. E aí ele viu que ele não tinha uma necessidade de vício nenhum, que não tinha mais nada que prendia ele à matéria. E aí ele se deu conta que alguma coisa diferente tinha acontecido. E aí ele falou que no meio disso ele viu um Exu guardando aquele local ali e foi falar com esse Exu. E o Exu diretamente encaminhou ele pra Falange. Pela inocência, mas não tão inocente assim. E aí falou que ia encaminhar ele pra Falange pra a alma dele não ficar vagando. E aí ele falou que já começou a trabalhar. Eu falei, nossa, que rápido, né? Eu perguntei pra ele se era por ele ser criança, se tinha alguma coisa a ver. E aí ele falou que sim, que quando a gente desencarna muito novo, o processo de reencarnação ou de ir pra algum outro tipo de vivência, né, é muito mais rápido do que quando você vive uma vida inteira que tem que ser purificada. E isso é bonito, né, isso é muito bonito. Então, foi a explicação que ele me deu do porquê que ele já pôde vir trabalhar comigo. E aí ele disse que ele que escolheu, né, quando ele já era mirim, ele escolheu se aproximar, mas estava esperando o momento certo do Exu liberar para ele surgir. E foi bonito ver isso. Eu fiquei muito emocionado na época da perscrutação, né? E é isso. Hoje, direto, quando algumas pessoas mais sensitivas, alguns amigos mais sensitivos vêm em casa, direto algum deles falam que tá vendo criança no quintal de casa, que viu uma criança, um vulto de uma criança passando. Acontece, né? Afinal, ele tá morando aqui. Então, tem morador. E é isso, né? E é isso. E eu queria contar pra vocês porque vocês pediram, né? Pra mim é um caso muito particular, né? Mas aí eu fui inventar de abrir minha boca lá no Instagram,
E a galera inteira começou em peso a pedir pra eu trazer pro canal. Então é por isso que eu tô trazendo pro canal. Eu espero que esse vídeo dê certo. É o primeiro vídeo que eu tô gravando com a câmera nova. Ela é uma webcam, não é uma câmera grande como a minha antiga. E eu espero que dê tudo certo. Bom, gente, vamos lá. Recadinhos do Mago, né? Hoje é dia... Eu estou gravando esse vídeo no dia 3, então ainda dá tempo. Temos aí aberta as vagas do Rito Coletivo. Rito Coletivo esse mês será rito de quebra de obstáculos. Obstáculos é aquilo que está entre você e o seu objetivo. Tem muita gente me chamando e perguntando, Mago, tem um obstáculo... Não, Mago, qual é o obstáculo que eu posso quebrar nesse rito? Eu falo, meu anjo, se você não sabe os obstáculos que você tem na sua vida, os problemas que você tem na sua vida que você tem que superar, é porque você está sem problema nenhum. Não é? Porque quando a gente tem um problema real, concreto, por exemplo, estou desempregado, o meu problema é o desemprego. Qual é o obstáculo que eu vou quebrar? O desemprego. Não está entrando dinheiro no meu negócio, não vem clientes, parece que o meu negócio é algo morto. O que eu tenho que quebrar? Essa morbidez, essa letargia, para trazer mais clientes. Obstáculos, gente, são coisas concretas, não são coisas aleatórias de... eu sou tristinho, o meu obstáculo é ser tristinho. Pelo amor de Deus, vai lavar uma louça, né? Então... Eu tô cansado de explicar, gente. Quem entendeu esse ritual, entendeu. Quem não entendeu, não entendeu. E tá tudo bem. As vagas estão abertas. Se você tiver um obstáculo concreto e real na sua vida, que não implique demandar pessoas, que não implique curas emocionais, íntimas ou processos internos seus, obstáculos externos que eu tô falando, a maioria deles de cunho financeiro, chama que a gente faz acontecer por meio do rito coletivo, tá bom? Esse vídeo vai pro canal exatamente no dia que abrirem as vagas para mentoria. Creio eu que não serão preenchidas todas no mesmo dia, assim eu acho, né? Então, provavelmente, se você me chamar, ainda terão vagas para provavelmente a única turma de mentoria do ano, tá bom? O que é a mentoria? Né? A mentoria do Mago tem um post oficial lá no meu feed do Instagram, vocês podem conferir, por favor, lá, né? Mas lá vai ter a grade, como funciona, como não funciona, tudo certinho. Mas a mentoria, gente, ela é pra quem quer se dedicar pra magia de fato. Não tô falando quem quer trabalhar com magia, não é isso. Mas é pra quem quer mudar a própria vida a partir da magia. E isso implica constância, disciplina, treino mágico todo dia por mais de um ano, que é o período da mentoria aí, né? Então, só vem pra mentoria se você estiver disposto a dedicar pelo menos uns 40 minutos do seu dia para uma prática espiritual, todo santo dia. Ai, Mago, mas em feriado também, e sábado e domingo também, e se eu for viajar também. Então, só venha pra mentoria do Mago se você realmente quiser mudar de vida. O propósito da minha mentoria não é ser curso que ensina sistema de magia. Tem muita gente que vem com essa mentalidade e quebra a cara. O que eu quero é mudar a vida de vocês, ou melhor, ensinar vocês a mudarem a própria vida por meio de magia. E isso não se faz aprendendo o sistema de magia, Goethe, Enochiano, não. Isso se faz aprendendo magia do zero, expandindo consciência, meditando, treinando todas as suas capacidades psicúrgicas, evoluindo, desenvolvendo, e aí lá no final você vai praticar magia cerimonial como se deve, tá bom? E é isso. Então as vagas estão abertas, são vagas limitadíssimas. Eu acho que eu tenho... Eu ainda não tenho noção, né, porque eu estou gravando esse vídeo antes, mas eu abri 35 vagas, né? Costumam ser preenchidas em 1 semana a 10 dias, tá? Então recomendo que você corra. Foi aberta hoje, quando esse vídeo for pro ar, se você está assistindo ele quando ele saiu, e as vagas estão aí abertas. Custa R$ 1.300, valor esse que paga uma vez só, não é por mês, tá? Você paga uma vez só, e esse valor pode ser parcelado no crédito, tem até 10, 12 vezes, tem juros da operadora, ou pago no Pix, ou metade no Pix, metade no crédito, a gente dá um jeito. O que não dá é para pagar como mensalidade, tá bom? E é isso.
Caso você queira fazer uma consulta com o mago, vale a pena lembrar sempre que a agenda do mago é uma agenda cheia. Não porque eu tenho muitos e muitos clientes, mas porque eu sou um mago. Então eu tenho que dividir o meu ofício entre oraculista, atender pessoas, atender ritual de magia, dar conselhos e todo o trabalho de rede social que eu faço com vocês. Então é muita coisa para uma pessoa só. É por isso que o meu horário de atendimento oracular ele é curto, né? E por isso a agenda acaba enchendo rápido. Então se você quer fazer uma leitura com o mago de Scrying, que é a leitura de bola de cristal, do oráculo de runas enoquianas, onde nós temos mensagem dos anjos, oráculo de Hecate, onde Hecate traz uma mensagem, tarô, baralho cigano, o oráculo que você achar melhor para sua situação, chama que a gente faz acontecer, se você souber esperar a agenda do mago de 15 a 10 a 15 dias mais ou menos, tá? Também, claro, né, é importante deixar aqui que nós fazemos rituais de magia individual também, né? Então, se você quer fazer um ritual de magia individual para uma situação específica com o mago e tiver condições de, porque custa caro, tá? Um trabalho de magia com o mago custa de R$2.000 em diante, dependendo do que você deseja, né? Quanto mais denso e difícil o trabalho, mais caro ele é, né? Então chama, se você tiver condições, que a gente dá um jeito de fazer também, tá bom, meu povo? E é isso, no mais, fiquem bem, acredite na magia que existe dentro de vocês e falou!